Olá, bem-vindo de novo ao PADES. Lembrando que o nosso objetivo é justamente dar esse acolhimento dentro do Espiritismo, conversar sobre inúmeros temas, sobre a luz do conhecimento espírita. E o objetivo de hoje é nós conversarmos sobre o fato de que nós somos um só povo, independente das religiões que nos separam, independente das filosofias, independente das crenças, independente até mesmo dos regimes de governo. Estamos hoje, num domingo de Ramos, comemorando a entrada que Jesus fez em Jerusalém, recebido, ovacionado pelos ramos, né? E hoje é um momento de um novo pensamento, talvez sobre a nova ordem mundial que vai se estabelecendo por conta do que nós estamos vivendo em função dessa infecção do coronavírus. Somos um só povo. Verdades são verdades, independente do tempo e da origem que elas possam ter. Todas as religiões, na sua essência, elas são boas. O que nós podemos ter de diferença são maus religiosos, as interpretações que são feitas delas. Jesus mesmo era universal. Jesus não pregava nada em relação ao seu povo, à sua época. Jesus pregava em relação a todos, nos dando uma condição de irmandade, nos dando uma condição de sermos filhos de Deus, amados da mesma forma, nem mais nem menos. Portanto, que nos ensina a elevarmos o nosso pensamento para dizer um Pai Nosso que nos torna irmãos, que nos faz perceber no outro a condição de irmandade, de igualdade, sobretudo nesse momento de sofrimento. Quando nós olhamos pelo lado do cristão, já que estamos falando de Jesus, nós percebemos que o verdadeiro cristão não é aquele que procura por um livro sagrado, mas aquele que procura pelo sagrado nos livros. O sagrado nos livros, independente da sua origem, independente do seu mote, da sua religiosidade, é o que importa, porque verdades são verdades. Se nós olharmos as religiões do planeta, nós vamos poder comentar sobre algumas principais, mais próximas de nós, da nossa realidade, em especial o Espiritismo. O Espiritismo de Kardec, codificada por esse excelente cientista, discípulo de Pestalozzi, que vem dizendo o seguinte: quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, e de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, e que o mal vem não dele, mas dos homens, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e estenderão as mãos uns aos outros. E diz mais, que o verdadeiro espírito é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Não é esse o pensamento religioso? De nos melhorarmos? Certa vez foi perguntado por um dos nossos representantes brasileiros do jornalismo, formado em teologia, que conta que a sua verdadeira vontade era uma vez estar com o próprio Dalai Lama, esse novo agora que foi eleito, já não tão novo. E ele disse que, à medida que foi chegando perto do Dalai Lama para entrevistá-lo, veio uma pérola na mente e ele chegou e perguntou assim para o Dalai Lama: Dalai Lama, qual a melhor religião? Obviamente ele esperava, e ele confessa isso, que esperava que o Dalai Lama dissesse sobre o budismo. Mas Dalai Lama se volta a ele numa fração de segundos e diz assim: ora, meu filho, a melhor religião é aquela capaz de te transformar num homem melhor. Isso muda tudo. Isso muda a visão do que realmente é ser melhor. Kardec ainda diz: sede pacientes, sobretudo nesse momento. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviada de Deus. E arremata mais ainda para que nós possamos pensar nesse momento. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Nós somos chamados a repensar a nossa condição de um só povo nesse planeta, basicamente por todas as religiões, por todas as filosofias. Nós podemos ainda buscar de Chico Xavier, do Espiritismo, o nosso mote, aquilo que nós estamos conversando, em especial nesse momento. Chico Xavier teve a condição de afirmar sobre Kardec o seguinte: se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu: fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. E mais, não exija dos outros qualidades que ainda não possuas. Aos outros, dou o direito de ser como são. A mim, dou o dever de ser cada dia melhor. Esse é o pensamento espírita, que
que vai diferir em quê dos pensamentos religiosos demais do nosso planeta, das filosofias, porque verdades são verdades. Nós podemos nos basear em Buda. Buda diz o seguinte, que a raiz do sofrimento é o apego. Em que momento que nós tratamos desse mesmo tema diferente no Espiritismo? O ego dominando o processo, o orgulho nos fazendo sofrer, na condição de que nós nos achamos realmente melhores. Se a coisa não foi feita do jeito em que nós achamos que é bom fazer, ela está errada. E por isso nós criticamos. A necessidade que nós temos de que o outro reconheça em nós a condição de que somos bons, o processo da vaidade. Diz mais Buda, a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Em nossas vidas, a mudança é inevitável. A perda é inevitável. A felicidade reside na nossa adaptabilidade em sobreviver a tudo de ruim. Como isso nos muda o pensamento do bom nesse momento? Diz que o segredo da saúde da mente e do corpo está em não lamentar o passado e não se afligir com o futuro e em não antecipar preocupações. Não permita que os outros tirem a sua paz. A paz vem de dentro de você mesmo. Não procure a sua volta. Nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano como teus próprios pensamentos. Cuida, orai, vigia. Existem 3 classes, como diz Buda, de pessoas que são infelizes. A que não sabe e não pergunta. A que sabe e não ensina. E a que ensina e não faz. Ora, nós espíritas procuramos não ser exemplos, mas procuramos ser uma comparação de nós mesmos com o que éramos antes. Somos falíveis, somos pequenos, somos limitados, mas procuramos ser melhores do que antes. Não nos comparando uns com os outros, mas nós conosco mesmos dias antes. Se nós procuramos em Gandhi, ainda dentro da visão do hinduísmo, Gandhi vai dizer o seguinte sobre as religiões. As religiões são caminhos diferentes convergindo para o mesmo ponto. Que importância faz se seguirmos por caminhos diferentes, desde que alcancemos o mesmo objetivo? Gandhi ainda vai mais além e diz o seguinte, se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Nós temos a Jesus. Jesus, que não era cristão. Jesus era judeu. Nós criamos sobre o exemplo de Jesus. A cristandade, o cristianismo, a procura desse exemplo nas nossas vidas, desse melhor sentimento. Gandhi se preocupava também com questões filosóficas e dizia, olha só que interessante, olho por olho e o mundo acabará cego. É isso que nós estamos querendo nesse momento? Ou nos tornarmos um só povo, nos sentirmos realmente filhos de Deus? Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, diz Gandhi. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Nós somos chamados nesse momento para agirmos no bem. Da mesma sabedoria oriental, vamos encontrar certos nortes para o nosso comportamento, como esse. Volta o teu rosto sempre na direção do sol, e assim as sombras ficarão para trás. Quando você estiver muito feliz ou muito triste, lembre-se, isso também vai passar. Chico falava muito sobre isso, tudo passa. Se o problema tem solução, não esquente a cabeça, porque tem solução. Se o problema não tem solução, não esquente a cabeça, porque não tem solução. Nós temos dentro do conhecimento hinduísta aquilo que nós conhecemos como as leis da aceitação. Basicamente, elas dizem o seguinte, todas as pessoas que chegam na sua vida são as certas. O que acontece é a única coisa que podia acontecer. Em qualquer momento que comece, é o momento certo. Quando algo termina, termina. Não é isso que nós tratamos também no Espiritismo? Aonde a diferença? Somos um só povo. O próprio catolicismo, quanto exemplo bonito nos dá. Na figura desse Papa iluminado, que adotou o nome de Francisco,
pela humildade, pelo desejo da reforma da sua religião, com frases maravilhosas, como que nós poderíamos tirar? Simples assim. Quem é da luz não mostra a sua religião, e sim o seu amor. E mais, Deus não pertence a nenhum povo. É isso que nós defendemos. Esse iluminado padre, Fábio de Mello, esse exemplo bonito de austeridade, de boas colocações, um comportamento muito sereno, nos traz informações também que nos são muito calorosas, que nos levam a raciocinar a nossa condição no bem. E diz o seguinte: você pode até dizer que não entendeu o que eu disse, mas jamais poderá dizer que não entendeu como eu te olhei. Nós temos uma máxima dentro do Espiritismo, que diz o seguinte: o intelecto pode até convencer, mas é só o amor que transforma. Olha que bonito. Diz mais: às vezes, o mais difícil da vida é não dar o que a gente tem, é dar o que a gente é. Por isso nós procuramos realmente nos desenvolver, sermos melhores do que nós éramos antes, para poder dar o que nós somos, aquilo que nós somos melhores, aquilo que nós melhoramos a cada dia. A filosofia também nos traz muitos pensamentos do bem. Nós podemos pegar como o muito conhecido Pequeno Príncipe, nas linhas de Saint-Exupéry. Nós podemos pegar informações lindas como essa. Amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção. Somos irmãos. Apenas se vê bem com o coração, pois nas horas graves os olhos ficam cegos. E acrescenta ainda: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Nós temos o nosso Paulo Coelho. Nós podemos pegar como exemplos o que ele diz na seguinte frase: esperar dói, esquecer dói, mas não saber se deve esperar ou esquecer é a pior das dores. Como é bonito nós nos colocarmos ante a situação, seja uma palavra da sua boca sim, sim, não, não. Nos dias de Jesus: como sois morno, vomito-te de minha boca. Claro, frase forte, mas que nos chama para tomar uma posição no bem. Porque praticar o mal realmente é o mal. Não fazer nada também é o mal. Praticar o bem, sim, é o bem. Isso nos leva a raciocinar, isso nos leva a pensar de como evoluir. Ainda nas palavras de Paulo Coelho, Deus usa o silêncio para ensinar sobre a responsabilidade das palavras. Quão recente é essa informação? E para arrematar, ele ainda afirma: imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. Façamos isso. Como dizia Chico, nós não podemos voltar ao passado para reconstruir, mas nós podemos, a partir de agora, construir um novo fim. Vamos fazer isso. Vamos, a partir de então, elevar o nosso pensamento no bem, independente da religião. Se há Alá, se há Buda, Krishna, Vishnu, a Deus, a Javé, que diferença vai fazer? Ou ao Criador do Universo, ou à Suprema Energia que governa o Universo, não importa. Nós acreditamos no bem, e o bem nos guiará daqui em diante. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.